E olha lá, galerinha, o que que aconteceu, ó. Ahn, Nós estávamos aqui, né, protegido, e o preço fez esse retorno, né? Deixa eu colocar aqui a minha ferramenta de edição. Ó, este candle aqui, ele fez um retorno e nos tirou. Então, eu tinha entrado neste ponto aqui, peguei toda essa surfada aqui, né? E aí quando ele me protegi nesse ponto aqui, ó, mais ou menos. Não, acho que foi um pouquinho mais para cima. Se eu não me engano, foi mais ou menos aqui assim que eu fiquei. Eu lembro que eu me protegi acima do bola. E aí, quando ele fez esse retorno aqui, ele me tirou, tá? Muito bem. Depois o preço deu uma subidinha e eu imaginei que ele ia romper a linha, mas não aconteceu. E aí, beleza, o preço voltou e aí agora ele está aqui novamente, ó. Ele deu mais uma entrada, ó, deu mais uma entrada nesse candle aqui e pagou também. Se a gente for ver, aqui deu quanto, ó? 200 pontos já. Então, para quem busca sempre 200, 200, aqui já pagou 200 pontos. E ele está trabalhando. Repara, eu esqueci de mostrar no vídeo anterior isso aqui, ó. O dia de ontem, olha como ele respeitou bastante a linha de tendência, ó. Nós tivemos aqui um topinho, aí depois nós tivemos aqui um outro topinho, aí ele já pegou a marcação de hoje, ó, respeitando essa linha. E aí olha onde ele, depois que ele despencou e voltou, olha onde ele bateu novamente. Então o que que acontece? Para que serve a linha de tendência? Opa, eu apaguei ali. Deixa eu colocar aqui de novo. Esse aqui, esses dois aqui e esse aqui de hoje. Então, para que serve a linha de tendência, tanto de alta, tanto de baixa? A ideia é que vocês consigam projetar aonde pode acontecer um futuro ponto, né? Então, olha só aqui, ó, a gente sempre vai juntar os topos os topos para quando for fazer uma linha de tendência de baixa. E a gente sempre vai juntar os fundos para quando quiser fazer uma linha de tendência de alta. Então nesse caso aqui, ó, o preço ele vinha meio que lateral, porém fazendo topos mais baixos, né? Então ele fez esse topo aqui. Como é que eu sei em que momento eu devo traçar uma linha de tendência? No momento em que eu tiver um topo mais baixo que o outro. Olha só, aqui nós tínhamos um topo, aqui nós formamos um outro topo. Então eu poderia ter traçado uma linha assim, neste sentido, ó. Poderia ter feito uma linha nesse sentido, tá? Traçando esse topo aqui, com esse aqui, com esse aqui. Muito bem, mas aí eu vou acompanhar o mercado, vou ver o que vai acontecer, se ele vai fazer esse movimento aqui ou não, ver se vai validar esse movimento aqui ou não. E neste caso, ele não vai, ele trabalhou, até poderia ter deixado a linha ali, né? Vamos lá. Ó, nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele respeitou esses topos, fazendo um movimento de baixa, né? No momento em que o preço rompe a linha de tendência, neste momento aqui, ó, ele rompeu, o preço subiu e rompeu a linha. No que ele rompeu a linha, esta linha não vale mais, certo? Essa linha aqui agora não vale mais porque o preço rompeu. Então a gente vai lá e apaga ela. Tá? Apaga essa linha, ela não vale mais. Muito bem. E aí o preço formou, deixa eu colocar aqui novamente a bolinha, o preço formou um novo topo. Esse novo topo é mais baixo que o topo anterior? Ainda é mais baixo que o topo anterior. Então a linha que existia aqui, a gente não utiliza mais e reposiciona a linha nessa posição aqui. Então nós iríamos ter agora, ó, essa linha é o que está lá. Nós iríamos ter agora, vamos colocar aqui em azul para facilitar. Nós iríamos ter uma linha assim agora, né? Vamos de novo, que ficou torto. Em azul, tá? Vamos pegar aqui, ó. Nós teríamos uma linha assim, imaginando que a gente está no dia de ontem, tá? E analisando esse movimento aqui. Então eu iria pegar esse topo e juntar com esse topo. Eu teria essa linha. E aí acabou o dia. Beleza, a linha de tendência ficou traçada aqui. Porém, eu vou esticar a linha, né, até um ponto mais para frente. E aí nós vamos ter essa linha aqui que foi o que eu tracei, já tinha deixado traçado para mim.
Hoje de manhã, na hora que eu abri o gráfico, eu olhei essa situação, tracei uma linha e deixei ela bem esticada, imaginando que iria bater em algum ponto futuro. O que, que aconteceu aqui quando o mercado abriu? O mercado abriu e olha lá, ele bateu justamente na continuação da nossa linha de tendência de baixa. Ele bateu aqui e respeitou e voltou. Quando ele voltou, isso aqui é um forte indício de que a linha de tendência de baixa está válida, né? Ela está posicionada corretamente. O preço voltou e bateu de novo na nossa linha e aí começou a cair. Então, olha só os indícios, né? Quando me dá essa marcação aqui de venda, eu tenho aqui as conjunções, né? As confluências, melhor dizendo. Eu tenho as confluências. O que, que é a confluência? É o melhor momento para te ter fazer uma entrada de compra ou de venda é nos momentos de confluência. Confluência é o seguinte, eu tenho aqui uma entrada de venda e ao mesmo tempo eu tenho uma linha de tendência de baixa sendo respeitada. E ao mesmo tempo, daqui a um pouco eu tenho lá uma média móvel apontando para baixo, me dando uma condição melhor. Entende? Então, assim, são somatórios de condições a seu favor. Isso a gente chama de confluência. Então, nesse caso aqui, olha como o preço já vinha respeitando. Ele respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui. Então, quando ele deu essa entrada de venda, a chance de dar um gain aqui era muito grande. Outra coisa, a posição onde ele está dando uma entrada de venda é bem longe do bola. Tá vendo aqui? Então eu tenho chance dele vir aqui no bola tranquilo. Se tivesse dado uma entrada de venda rente ao bola, talvez eu não entrasse. Mas como deu aqui, então foi muito tranquilo surfar essa onda aqui, tá? E aí era ficar esperando, né? Vocês viram no vídeo anterior ali, quando deu essa entrada de compra, que eu entrei comprado aqui. Aqui eu não tinha nenhuma linha de tendência, não tinha nenhuma marcação, não tinha nada. Porém, existe uma técnica que chama-se retorno em V. O que, que acontece? Depois de uma queda muito violenta ou de uma alta muito violenta, né? Nesse caso aqui foi uma queda muito violenta. Opa, vamos botar em amarelinho, né? Nós tivemos aqui praticamente 2.000 pontos, praticamente 2.000 pontos de queda e foi uma queda direta. Tu pode perceber que somente aqui teve um descanso que não se concretizou, aqui teve um descanso também que não concretizou e ele continuou caindo. Então foi praticamente 2.000 pontos de queda muito, muito violenta, tá? E aí quando tem esses movimentos assim de muito grande, muito expressivo, a chance de ter o retorno em V é muito grande. Então a minha ideia é que ele fizesse esse movimento aqui, ó, esse movimento e devolvesse toda essa queda. E eu pretendia sair aqui mais ou menos com 1.000 pontos, tá? Então no vídeo anterior eu mostrei isso. E aí o que, que aconteceu? O preço ele voltou e aí eu mantive a minha linha de tendência de baixa, já que está respeitando, e projetei mais ou menos um ponto aqui, ó. Na minha cabeça, o que, que eu tinha falado no vídeo anterior? Que aqui era uma região de conflito, também por quê? Por causa do bola. Então nós temos aqui o bola e temos aqui a linha de tendência. Então tínhamos que estar preparados para que aqui tivesse uma briga. O que, que eu fiz? Protegi o meu preço mais ou menos aqui, tá? Protegi o meu preço. Então eu entrei aqui, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, chegou até aqui. Aqui eu identifiquei, opa, mais para frente nós temos a nossa linha de tendência de baixa. Ele vai bater nela e vai voltar. E aqui embaixo nós temos o bola, que é uma região de conflito. Então, vou proteger meu preço, né? Proteger meu preço aqui para que, na pior das hipóteses, ele voltasse e me tirasse com 450 pontos. E foi exatamente isso que aconteceu, tá? Peguei 450 pontos. Agora percebam o seguinte, ó, o mercado está rolando, tá? Ele bateu lá na minha linha de tendência, respeitou de novo e voltou. E aí me tirou, tá? Ele me tirou, no caso, nesse candle aqui. Ele nem chegou a bater na linha de tendência. Ele me tirou aqui e depois ele subiu e aí sim respeitou a linha de tendência e voltou.
Muito bem. Poderia ter feito isso aqui, ó. O preço poderia ter feito esse movimento. Bateu na linha de tendência, desceu e aí subiu e ia embora. Mas não fez, ele continua respeitando a linha de tendência. Então olha lá, ele bateu ali, desceu, ele deveria ter rompido neste momento, visto que ele não fez um fundo mais fundo que o anterior, ele fez um fundo mais alto. Olha só esse fundo aqui, mais alto que esse, né? E esse aqui também mais alto que esse. Então ele está formando uma nova tendência de alta. O correto seria agora, nessa subida aqui, ele ter feito isso. Porém, não conseguiu fazer. O que ele fez? Ele pegou, subiu um pouquinho aqui, deu de cara na linha de tendência e voltou. Então olha lá, ó. O que ele está respeitando mais? A linha de tendência no momento. Olha lá, respeitou aqui e aí respeitou aqui também, ó, que ele praticamente tocou. Então agora, o que eu penso neste momento? Eu poderia traçar uma linha de tendência de alta aqui assim, né? Juntando este fundo com esse fundo e esse fundo, ou eu vou manter eu vou manter a análise em cima da minha linha de tendência. Percebe que ele está fazendo esse movimento, né? Olha aqui, ó. O fundo bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. Mas ele também não conseguiu romper. Então agora o mais correto é aguardar, porque o preço está fazendo o que a gente chama de cunha. Ele está fazendo, ele está espremendo, ele vem espremendo, ó, diminuiu, ele pode espremer e ele pode fazer isso aqui, ó. Ele pode espremer, e aqui ele pode explodir para cima ou aqui ele pode explodir para baixo. Não temos como saber. O que a gente sabe o certo é, quando identifica esse movimento de cunha, não opera. Tu tem que esperar o rompimento de um dos padrões. Ou ele vai romper o padrão da linha de tendência de baixa, que é essa daqui que a gente está montando, a linha de tendência de alta, ou ele vai romper essa linha de tendência aqui para baixo, né? Percebe que agora nós temos uma linha de tendência de alta aqui. Então o preço pode romper para baixo. Então a gente teria que esperar ele romper para baixo para depois fazer alguma coisa. Ou ele vai romper a nossa linha de tendência de baixa. Rompendo o preço para cima. Aí a gente vai esperar ele romper para cima para depois fazer alguma coisa. Certo? Então olha lá o que está acontecendo neste momento. Agora eu vou traçar uma linha. Já vou deixar no meu gráfico aqui, ó. Já vou deixar no meu gráfico traçada essa linha. E aí eu sempre traço a linha já projetando o futuro, né? Assim, ó. Porque aí o que vai acontecer? Eu imagino que se ele romper, né? Ele pode fazer esse movimento. Ele rompe essa linha aqui, rompe a linha de tendência de baixa, e aí onde ele vai descer? Ele vai fazer esses movimentos aqui, vai usar essa linha de alta como apoio. Então eu imagino que o preço vai bater aqui em algum momento, vai subir, vai bater aqui de novo em algum momento e vai subir. Certo? Isso se ele romper a nossa linha de tendência de baixa. Se ele romper a nossa linha de tendência de alta, ele vai fazer isso aqui, ó, ao contrário, né? Aí nós vamos pegar essa linha aqui que já existe, eu vou esticá-la um pouco mais, e aí o preço vai fazer isso, ele vai romper essa linha aqui, vai fazer esse movimento aqui. E aí ele vai usar a nossa linha como base também, ele vai bater lá, vai descer, vai bater lá, vai descer, e aí dependendo ele vai vir buscar o bola aqui, assim como ele foi buscar o bola lá. Certo, galera? Essa é a análise até o momento. Vamos ver o que acontece e mais adiante a gente retorna aí. Um abraço.